Você já passou por essa situação, você tá tranquilo, conversando com seu amigo ou sua amiga, uma boa, sem muito problema, o assunto tá legal e do nada, absolutamente do nada, fica um silêncio. Porque acabou o assunto e vocês não sabem mais que assunto falar. Isso é um problema muito comum, muita gente tem aquela famosa frase: ah, eu não tenho assunto. É muito saber como ter assunto, como faz para ter assunto, tem que fazer o que para ter assunto, o que leva um assunto legal, como fazer conversas legais. Fica tranquilo, porque é uma coisa muito simples, é uma coisa muito simples mesmo que qualquer pessoa pode fazer. E eu vou te mostrar agora como fazer isso usando esse truque muito simples. Eu sou Rodrigo Fortes e esse é a Academia do Carisma. Antes de você aprender essa técnica, você precisa aprender como funcionam os assuntos nas conversas. O que é um bom assunto, o que é um mau assunto, como os assuntos surgem e como as pessoas criam assuntos. A verdade é que isso é muito simples, muito mais simples do que a maioria das pessoas imaginam. Muitas pessoas pensam de maneira errada em relação a criar assunto. Elas imaginam que elas precisam pensar conscientemente no assunto para falar. Ah, eu vou falar agora um assunto com essa pessoa. Isso quer criar assunto? Não, isso está errado. Isso só vai acontecer se você for para uma palestra. A palestra é sobre tecnologia, então o assunto tecnologia já está pronto, então as pessoas já têm esse assunto para falar. Você vai para uma palestra, ou melhor, você vai para uma reunião de uma empresa que é para falar de vendas. O foco vai ser vendas. Vendas já é o assunto que criaram. Isso que é de fato criar um assunto. O assunto está criado e as pessoas que vão para aquele grupo vão falar só daquele assunto. Mas não é isso que acontece na maioria das vezes. Você, assim como eu, queremos aprender como criar assunto para falar com amigos de uma conversa mais informal, de uma conversa mais descontraída com amigos e não sobre reuniões. Então você não pode usar o mesmo artifício que as reuniões e as palestras usam, de já ter um assunto pronto para falar. A menos que você queira falar alguma coisa séria comigo seu, você já vai. Não, você vai falar comigo agora especificamente desse assunto. Mas na maioria das vezes não é assim que acontece. Então, primeiro, desmistifique isso da sua cabeça que você precisa ter um assunto para falar numa roda de amigos. Vamos agora para a parte da interação, da parte que você vai falar com a pessoa e ter assunto. Lembrando que essa técnica, ela funciona em qualquer tipo de situação. E antes de eu te ensinar essa técnica, você precisa gravar uma coisa na sua cabeça. Não é ter um assunto, é criar um assunto. Você cria o assunto e você não espera que as pessoas já tenham o assunto. Você é ativo e não passivo. Você é ação, você tem que criar o assunto. E não esperar que alguém magicamente crie para você ser simplesmente uma reação. Tá, mas como é que eu crio assunto? Falar é muito fácil criar assunto, mas na prática, na hora H, você não vai saber criar assunto. De fato, ninguém cria assunto do nada. Se eu tivesse uma conversa com você, por exemplo, e você falasse, cria um assunto agora, eu não ia conseguir criar um assunto. Ou melhor, eu até conseguiria, mas eu ia demorar um pouco mais de tempo. Então, para criar um assunto, a gente vai usar uma técnica muito forte, que você tem que transformar essa técnica em um hábito. O nome da técnica é perguntas abertas. Talvez você já tenha ouvido falar sobre perguntas abertas, mas não sabe muito bem como funciona. Eu vou te explicar bem rapidinho e bem simples. Perguntas abertas são aquelas perguntas que são impossíveis de serem respondidas com uma única palavra. Por exemplo, se eu perguntar para você de onde você é, você pode falar, eu sou do Rio de Janeiro. Nota que você só precisou de uma palavra, no caso Rio de Janeiro, 3 palavras, mas o nome da cidade não conta. Mas você precisou só de uma resposta muito simples. Rio de Janeiro. De onde você é? Rio de Janeiro. De onde você é? Porto Alegre. De onde você é? São Paulo. De onde você é? Pernambuco. Essas perguntas são perguntas fechadas, perguntas que dão margem só para uma resposta. E esse é o grande erro das pessoas, elas fazem perguntas fechadas na maior parte do tempo. Elas sempre fazem perguntas fechadas. Não tem problema em você perguntar de onde a pessoa é, mas se você só faz perguntas desse estilo, porque desse jeito a conversa passa a virar um interrogatório. Olha bem como é. De onde você é? O que você faz aqui? Você tem irmãos? Qual é a sua idade? Qual é o seu emprego? Qual é o seu sonho? Não é legal. Isso aqui é bem desconfortante e você definitivamente não vai criar assunto fazendo isso. Tá, mas o que são perguntas abertas? Eu já expliquei bem o que são perguntas fechadas. As perguntas abertas são aquelas perguntas que são impossíveis de serem respondidas com uma única palavra, como eu já disse. Como faz uma pergunta aberta? Uma pergunta aberta força a pessoa a dar a opinião dela. Vamos usar o mesmo exemplo que eu falei mais cedo, de onde você é. Em vez de você só perguntar de onde você é, pergunta, de onde você é? A pessoa, sou do Rio de Janeiro. O assunto morreria aí. Mas você, como sabe agora das perguntas abertas, você falaria, de onde você é? Rio de Janeiro. Sério? Que legal, Rio de Janeiro. E qual a parte mais legal em morar no Rio de Janeiro?
Notou a sacada? A pessoa precisa da opinião dela depois de ouvir isso. Qual a parte mais legal de morar no Rio de Janeiro? É impossível você responder isso, ou melhor, é possível se você estiver com muito mau humor, mas normalmente as pessoas vão responder isso com frases inteiras, com opiniões. Ah, eu gosto muito do Rio por causa das praias, as pessoas são muito legais, as pessoas são muito diversas, tem muita coisa pra fazer. Ah, e que coisas tem pra fazer lá? Aí você vai começando a conversa e bum, chegou o assunto. O assunto tá dentro das perguntas abertas. Porque dentro das perguntas abertas sempre vai ter uma margem para assuntos, vai ter uma margem gigantesca para assuntos. Faz qualquer tipo de pergunta aberta. Você pergunta pra pessoa, por exemplo, você já viajou pra Europa? Ela já. Qual país você foi? Eu fui pra Espanha. Ah, legal. Não tem assunto aí. Perguntas abertas. Você já viajou pra Europa? Já viajei. Não, qual país você foi? Ah, eu já fui pra França. França? Por que a França? Ah, porque a França, ela tem a culinária legal, eu gosto muito da culinária de lá. Sério, culinária? Tu se interessa por culinária? Sim, eu me interesso por culinária. Assunto. O assunto se cria através dessas perguntas abertas. E você pode adaptar isso em qualquer situação, porque perguntas abertas são coisas gerais. Qualquer situação tem perguntas abertas. Se você não estiver pensando em uma pergunta aberta agora, é só lembrar da frase. Pergunta aberta é aquela pergunta que é impossível de ser respondida com uma única resposta, que normalmente a resposta vai ser uma opinião da pessoa. E com certeza todo mundo adora dar a própria opinião sobre as coisas. Então, de bônus, além de ter assunto, a pessoa vai gostar mais de você, porque você está fazendo ela dar opinião, coisa que não acontece com muita frequência. Então, a dica para nunca mais te faltar assunto é: faça perguntas abertas e não perguntas fechadas. De novo, perguntas abertas são aquelas que são impossíveis de serem respondidas com uma única resposta. Aplique isso em qualquer situação que você conseguir, porque isso aqui é muito poderoso mesmo. E como eu já disse antes, isso precisa virar um hábito. Como assim um hábito? Um hábito é aquela coisa que a gente faz automaticamente sem pensar muito. Então, se você começar a implementar aos poucos as perguntas abertas no teu vocabulário, na tua fala, vai ficar automático e você naturalmente vai ser uma pessoa que não vai faltar assunto, porque você automatizou perguntas abertas no teu vocabulário. E é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, clica no gostei. Se você quer mais vídeos como esse, se inscreve aqui na Academia do Carisma, que toda semana tem vídeo novo. E compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que não tem nenhum assunto e que ela precisa aprender isso. E é isso aí, até a próxima.